Desvendados. Estamos na era depois da inteligência artificial, em um momento crucial para reinventar e entender os dados, os insights e as ações em meio a um turbilhão de informações. Hoje, vamos explorar as principais tendências e previsões para 2025. Abordaremos 3 temas fundamentais que irão moldar a discussão e adoção da inteligência artificial nos próximos anos. Falaremos da busca incessante pela autenticidade, a necessidade crítica de entregar valor aplicado e a ascensão dos agentes autônomos, não é isso, Mari? Exatamente, e essas 3 grandes tendências desdobram em uma série de questões, como o Guilherme mesmo trouxe, de reinventar dados, insights e ações dentro desse turbilhão todo que a IA nos trouxe. E para a gente trazer uma visão ainda mais clara e mais prática de como colocar isso nas nossas empresas, temos 2 convidados hoje para lá de especiais que fazem parte do nosso ecossistema. Bem-vindo, Eduardo Kfouri, vice-presidente Latam Click. Prazer. Obrigada por ter aceito o convite. Sempre bom estar aqui, de volta. E aqui do meu lado, César Ripari, diretor executivo de pré-vendas, também Latam Click. Seja bem-vindo, Ripari. Obrigado, Mari. Obrigado, Gui. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pessoal. Eu quero trazer uma primeira pergunta. Eu falei de 3 blocos aqui, das quais a gente vai ter um tempo para discutir, mas eu queria trazer uma visão um pouco mais macro no início. Do ponto de vista de vocês, quais são as principais promessas ou o que vem se concretizando quando a gente entende a inteligência artificial hoje associada à análise de dados ou toda a jornada do próprio dado? Eu acho que a gente precisa olhar para a inteligência artificial de uma forma, talvez dar um passo para trás e verificar o que alimenta a inteligência artificial. Tudo que a gente coloca e aquilo que a gente espera de resposta, ela vai depender exclusivamente daquilo que você coloca nela. Quando a gente fala de tendências, a gente está olhando para o futuro, mas nenhuma dessas tendências ela acaba fazendo sentido se aquilo que você alimentar essa IA ela não tiver um mínimo de qualidade, se ela não tiver um mínimo de governança, um mínimo de controle. Então é óbvio que quando a gente fala de tendência, a gente fala de uma série de avanços e a cada dia que a gente abre o nosso LinkedIn, a gente vê quanta coisa nova está saindo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com aquilo que está alimentando. Então, tendências tem inúmeras, a gente vai falar de algumas hoje, né? Mas uma preocupação muito grande é aquilo que a gente alimenta a IA. Isso é um dos pontos mais importantes. Além do que, a tendência é algo dinâmico, né? Muda a cada minuto. E como a tecnologia está evoluindo muito rapidamente, o que é tendência hoje, amanhã, semana que vem, talvez já tenha sido passado, e aí é uma nova tendência. Mas a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. E de uma maneira bem escalável e exponencial. Mas eu queria fazer um corte da sua resposta, César, sobre a parte da importância da qualidade do dado, da importância da autenticidade do dado, como a gente trouxe aqui na abertura. A gente sabe que hoje os modelos de inteligência artificial, eles não necessariamente são confiáveis, porque a autenticidade ou a governança ou a qualidade do dado que está sendo inserido, ela não é com tanta maestria, ela não traz tanta qualidade em si para a IA em si. O quão crítico você acha essa crise que a gente vive hoje, onde as pessoas estão acreditando no que a IA responde? Esse é um ponto complicado, porque está avançando tão rápido e por tantos meios que quando você olha, você tende a acreditar. O grande ponto quando a gente fala de autenticidade, como é que eu garanto que aquele dado é real? Ou aquele dado não foi fabricado de uma forma, né? E então, uma das preocupações, e aí a gente pode falar de tendência, é que a autenticidade, a garantia da qualidade do dado, ela é a moeda da IA. É ela que garante o peso do que você vai ter ali na IA. Então, esses modelos que usam e que precisam de muitos dados hoje, nenhum modelo hoje de IA trabalha com poucos dados, você precisa de muita informação. E essas informações elas vão sendo carregadas ao longo do tempo. E o pior é que agora o mundo está chegando num ponto em que está faltando dados para você, novos. E aí a própria IA começa a gerar dados para treinar a própria IA. Então você vai fazendo xerox do xerox. E qual é a garantia que você tem de autenticidade daquele dado que está ali? Eu acho que esse é um dos pontos principais. É como que você garante que aquele dado realmente é o dado original e que alimentou a IA de uma forma correta. Então,
a gente fala muito do dado como um produto, como um valor, e é exatamente isso. Então a gente vai ter ali na frente como garantir que aquele dado que está sendo entregue para a IA é um dado que foi recebeu lá o selo de qualidade de que aquele dado é real. Isso a gente fala dos nossos, mas tem das empresas. Né? Tem muitas empresas com os dados na internet. Como é que você garante que aquele dado é realmente daquela empresa? Né? Então, a gente tem muita discussão nisso tudo ainda para garantir que aquele dado seja autêntico e possa ser utilizado. Legal. E Eduardo, na sua visão executiva, como que um executivo hoje garante que o que está chegando para ele de informação tem todo esse nível de pergunta ou de autenticidade? Existiria um framework de perguntas e respostas para um executivo garantir isso? É difícil garantir, né? Você tem que se cercar de todas as formas de mecanismos para garantir que você tenha essa qualidade. Então, hoje, IA é uma coisa muito abrangente, muito genérica. Você tem IAs abertas. Essas abertas que qualquer um tem acesso, muito complicado você garantir a qualidade do dado que está lá. Você tem as IAs dentro das empresas, onde você vai eventualmente fechar e vai ter lá uma inteligência artificial aplicada em uma determinada aplicação com dados próprios. Aí sim, você consegue ter um controle muito maior, tá sobre a sua cerca ali. Você consegue, no teu domínio, através de ferramentas, criar esses mecanismos para garantir a qualidade. Você pode ter aí aplicações de IA que se conectam com o mundo de fora e com o mundo interno, e aí sim, você vai ter mais dificuldade. Então, assim, o framework para você garantir os seus dados dentro da sua organização, ele é muito mais fácil. Quando você fala de sair para fora e gerenciar o que todo mundo consegue acessar e entrar com dados, aí é uma coisa mais complicada. E ainda fazendo um paralelo ao que você está falando, as próprias empresas elas estão descobrindo dados que estão lá, mas que antes eram intocados. Então, quando a gente fala de dado que está em sistema, dados que são, digamos, estruturados, isso sempre foi utilizado, só que agora a gente está começando a dar um pouco de luz para os dados que até então não eram vistos. Por exemplo, dados que vêm de sensores, de IoT, dados que vêm de redes sociais, dados que são da empresa, mas que até então não eram considerados. E aí você tem uma avalanche maior ainda de dados para poder utilizar. Então, mesmo dentro das empresas, você garantir isso é um belo desafio. Você está falando Dark Data? Dark Data, exatamente. São aqueles dados, embora o termo fale de dark, né? Mas é aquele dado que está escondido dentro da empresa e que ele pode ser muito útil na hora de eu tomar uma decisão. O que a minha rede social está falando do meu produto? O que minha rede social está falando do meu atendimento? E às vezes não é um sistema que vai me dizer isso. Ao mesmo tempo que você trouxe que já produz dado, né, a partir de uma escassez de dado, existe também um dado esquecido e não tratado e não visualizado ainda, que pode gerar muito valor dentro da autenticidade de dados. Eu acho que vale explorar aqui o porquê esse dado está ali escondido, por que ele não está sendo utilizado. A gente já entra agora em questões de infraestrutura, como você armazena seus dados, se você usa um data lake, um data warehouse, como que essas informações todas chegam e como que você consegue ter a garantia que todos esses dados que vêm das mais inúmeras fontes, eles estão sendo catalogados, eles estão registrados, você pode confiar naquele dado. Então, assim, a gente já entra numa parte mais de infraestrutura. Mas, como o César falou, tem muito dado dentro das empresas que estão lá, esquecidos. E não é porque a empresa não quer utilizar, é porque não sabe onde está ou não tem como gerenciar. E hoje existem formas. Exato. Sim. A gente até em um episódio, a gente comentou sobre o avanço do design thinking, que é muito utilizado como framework para o nosso mundo como o data thinking, que é o entender aquele dado, qual é a origem, qual é a confiança daquela origem, como eu abasteço esse dado, ele é reestabelecido, reatualizado, com que frequência e qual é o destino. A gente precisa entender toda essa cadência, toda essa descendência e ascendência do dado para entender se ele realmente é confiável. E quando a gente fala de confiança, novamente, o relatório que a Qlik lançou há pouco tempo fala muito sobre confiança ser uma moeda de dados. E ela traz, inclusive, a sugestão de usar o AI Trust Score. Poderia explicar um pouco mais para a gente sobre essa ferramenta?
Bom, o AI Trust Score ele é baseado na mensuração da qualidade do dado que você tem ali. Então, a Qlik ela criou um Trust Score que ele olha para suas bases de dados e verifica de que forma que aqueles dados estão cadastrados ali naquela base de dados e seta uma nota para a qualidade daquele campo. Por exemplo, vamos dizer que a gente está aqui em São Paulo e que eu tenho um campo cidade. E nesse campo cidade, né, na minha tabela, eu posso ter São Paulo, eu posso ter São Paulo Sentiu, eu posso ter S. Paulo, eu posso ter S. Paulo, eu posso ter vários São Paulos. Todos são a mesma cidade. Mas numa hora que eu tiver que fazer algum tipo de filtro, eu vou ter problema. Então, quando a gente olha para o Trust Score, ele vai olhar para essa base de dados e vai falar assim, olha, você tem aqui um problema nesse seu campo aqui, porque isso aqui não tá correto. E ele sugere para você fazer as devidas correções. Você pode até criar regras para quando alguém colocar S. Paulo, ele já ajustar para São Paulo e ficar todo mundo bonitinho. Isso vale para outros pontos. E o Trust Score, ele é uma soma dessa questão da qualidade do dado, da questão de diversidade do dado, do quanto aquele dado está atualizado, do quanto aquele dado está pronto para uma LLM. Então, são vários pontos e a Qlik tem essa inteligência para varrer essas bases de dados e uma vez varrida ela vai estabelecer uma nota. E à medida que você vai ajustando, esse score ele também vai refletindo positivamente ou negativamente. Poxa, carreguei um novo volume de dados, meu score caiu. O que aconteceu? Vai lá, vai ver, vai conseguir ajustar. Então o Trust Score ele é muito importante, por quê? Porque ele mostra de uma forma gráfica qual é a real qualidade do dado que você tem ali. De acordo com parâmetros pré-definidos por você. Então ele é totalmente configurável, você vai parametrizar, colocar todas as expectativas e ele vai fazer comparações com os parâmetros que foram incluídos e vai te dar a pontuação do desvio com relação ao seu parâmetro. Essa seria a minha próxima pergunta, se é customizável, se eu consigo ter parâmetros que têm sentido para o meu negócio. Isso é totalmente customizável para a sua empresa. Exato. E esse é um ponto importante, porque à medida que você, como esse score ele é dinâmico, então você consegue ir ajustando conforme a sua necessidade. E isso fica muito fácil na hora de você tomar uma decisão, falar com o dono daquela base de dados, por que está desse jeito, por que não está atualizado, você consegue ver isso de uma forma muito rápida. O que é bacana é que você vai ter uma ferramenta visual que vai te mostrar se o teu dado está ou não confiável. Você vai ter lá uma pontuação e você vai poder definir o que você vai fazer de acordo com a pontuação do teu Trust Score. Sim, e esse Trust Score está muito mais na camada operacional da área de tecnologia. Eu, como executivo, como eu enxergo isso? Ou simplesmente o fato de ter ciência que eu tenho Trust Score lá no meu back-end trabalhando já me traria credibilidade? Ou eu, executivo, também consigo enxergar isso no dia a dia? Você precisa, Guilherme, enxergar isso? Vamos lá, que dá para enxergar, dá. Você vai ter acesso, mas o que você precisa ter é a garantia de que aquele dado é confiável. Que está chegando para você, então você vai acreditar que ele já foi feito todo o trabalho pela equipe para garantir que o dado é confiável. Você vai acreditar e você vai usar as ferramentas que foram desenvolvidas acreditando na pontuação. Se você quiser ter acesso, você vai ter, mas você como executivo não vai querer analisar a pontuação, o score dos seus dados. A minha pergunta veio mais para tentar entender o quanto isso realmente é a moeda de confiança. Trabalhar um Trust Score dentro da inteligência artificial a ponto de você, como executivo lá na ponta, não precisar nem se perguntar a quão credibilidade existe naquela informação. A partir do momento que você tem uma ferramenta como essa, para o executivo, é o que o Eduardo falou. Lá na ponta, ele já sabe que aquele dado está chegando para ele com qualidade. Então ele vai tomar a decisão que ele precisar tomar, sabendo que aquele dado está correto. Então, quem está na parte operacional tem que garantir que o dado que vai chegar para esse executivo seja um dado de qualidade. Então, a nossa ferramenta ajuda o cara que está lá na operação, mas dá a tranquilidade para o executivo falar, eu sei que esse dado está correto, vou tomar a decisão com base nele. Aí para o executivo eu acho que é mais
a tranquilidade. E para o operacional é saber onde ele tem que mexer, aonde que está vazando óleo ali que eu preciso resolver. Quando a gente fala que a autenticidade é uma moeda, né, aqui dentro da inteligência, ocorre um pensar aqui de qual é o modelo comercial para eu circular essa moeda, né? E dentro de autenticidade, um dos pilares é o marketplace de dados. Então, eu posso assumir que eu tenho um lugar onde eu compro dados com qualidade, seguros e que isso pode sustentar uma estratégia de inteligência artificial da minha empresa. Fala um pouquinho para a gente desse pilar dentro da autenticidade do marketplace. Essa questão do marketplace ela é interessante por quê? Porque se a gente for evoluir nos 3 Vs do Big Data e a gente seguir, a gente tem um V agora que é o V de valor. E é o dado como um objeto de valor. As empresas que têm os dados corretos, elas podem chegar no mercado, obviamente que ela não vai colocar isso no marketplace, os dados sensíveis, mas dados que ela pode falar, olha, esses dados eu garanto que são corretos e esses dados eles podem ser, teoricamente, comercializados. O que vai acontecer no futuro é que ao invés de você ficar pesquisando na internet um monte de informação que você não sabe se é correta ou não, o que vai acontecer é que você vai ter um marketplace confiável de dados, onde a sua empresa, aqueles dados que você possa comercializar, que não infrinja nenhuma política interna de segurança, de privacidade, mas ela pode colocar isso, assim como ela pode consumir também isso. Então existe uma tendência, essa é uma das tendências realmente de IA, é que o dado ele passe a ser um objeto de valor e cada vez mais as empresas tratem os dados como um objeto de valor. Esse dado está correto porque eu estou garantido que esse dado é um dado real. Você quer consumir esse dado? Bom, aí nós vamos para o marketplace e aí a conversa é outra. Mas é uma garantia de que aquele dado é um dado correto e tem a assinatura lá da empresa. Então, o marketplace é uma coisa que ela é uma tendência muito grande. A gente já vê muitas empresas já se movimentando nesse sentido. A gente está falando aqui já de uma estratégia de refinamento do petróleo, né? Como a gente falava que o dado é o petróleo, agora precisa refinar um dado seguro e de qualidade. Então, o marketplace é uma via de chegar nesse nível de refinamento. Sem dúvida. E você fazer dinheiro com isso. E monetizar. Monetizar os dados. Exato. Sim. A gente acabou falando de valor, de um novo V dentro da sua resposta. E não tem como deixar de puxar o valor aplicado agora como uma das tendências. O hype da inteligência generativa, da AI generativa, ela desconstrói muito o valor, como a gente está trazendo aqui, pela alucinação, muitas vezes, daquilo que é gerado. Mas é um hype. As pessoas dentro da empresa estão utilizando isso. No seu ponto de vista, como o valor pode vir com peso para dentro de uma empresa para mudar essa cultura e muitas vezes derrubar um hype? Essa é uma pergunta complexa, né? Mas a questão de hoje a gente olhar para o valor aplicado é que a gente tem, na maioria das empresas, situações onde implementar uma IA, ela vira uma guerra, vira um projeto de ciências para aquele que está implementando versus um projeto de negócios que é aquele que está bancando. E aí, o cara que está bancando aquele projeto de IA, ele quer ver um retorno. O cara que está fazendo, ele quer fazer a melhor IA que ele pode entregar o melhor produto. A questão do valor é, como é que eu acho um equilíbrio entre o investimento que está sendo feito versus o que eu estou entregando de benefícios daquela IA, né? E aí você passa por modelos, você passa por uma série de coisas, inclusive que IA que eu vou usar. Eu vou usar uma IA tradicional, eu vou usar uma IA generativa, a gente vai usar uma IA agêntica, que agora já está mais em voga, mas a questão do valor é o quanto eu consigo equilibrar a questão de investimento versus retorno. Então, muitas empresas ainda elas estão trabalhando nesse sentido de achar qual é a melhor IA. Inclusive, quando você fala de alucinação, esse é um grande problema das IAs que estão abertas. O Eduardo até mencionou no começo, quando você sai para o mundo, você vai trazer qualquer tipo de informação e aquilo lá pode te levar a algum erro. Então você tem que ter muito cuidado com esses modelos que permitem você fazer grandes pesquisas ou sair pela internet se você não tiver algumas barreiras para
para garantir a qualidade da informação. Um dado importante aqui, um estudo recente do Boston Consulting Group diz que 26% das iniciativas, dos projetos de IA hoje em dia estão trazendo valor para a empresa, por várias razões, tá? A gente sabe que está todo mundo olhando, fazendo alguma coisa, mas no final, o que realmente está agregando valor é muito pouco. Então é importante entender o porquê e tentar enxergar não vou nem dizer a causa raiz, porque são várias as causas, e ver como é que você consegue contornar para no final você conseguir entregar valor para o negócio, que é o que importa. Fazer por fazer, ter um projeto de IA porque eu estou sendo demandado, porque está todo mundo fazendo e no fim não vai agregar valor para o negócio, não adianta para nada. A gente vê com esse seu estudo o quanto ainda tem empresas que não recebem nenhum tipo de valor agregado em cima do que a inteligência artificial está trazendo para eles. Mas o consumo de energia, o consumo de processamento continua aumentando ano após ano. E é uma tendência daqui para frente que a gente não vê fim. Como que, do ponto de vista de vocês, ou quais são as táticas que as empresas hoje podem adotar para gerenciar esses custos crescentes de inteligência artificial, gerar valor com o que eu tenho, né, sendo gerado, sem comprometer a inovação ou as próprias métricas de sustentabilidade? Começa tudo voltando ao que o César falou, tá? Você tem que colocar a casa em ordem. Você tem que ter dados confiáveis, de qualidade. Senão, qualquer iniciativa, seja ela qual for, ela não vai te trazer valor. Então, o início de tudo está na fundação, que é o dado. Depois você tem que identificar para o teu negócio qual que é quais são os melhores business cases que você vai adotar para implementar uma iniciativa de IA, para ver onde vai te dar mais retorno. Então, tenho a fundação feita, eu posso confiar nos meus dados. Agora é uma questão de fazer a coisa bem feita. Por onde eu começo? Vamos começar onde vai dar mais retorno. Sim. E essa questão do valor em si, você faz um prompt de IA hoje, consome 10 vezes energia de uma pesquisa básica no Google ou onde seja. Esse problema, e tem muita gente dando bom dia para IA. Você deu bom dia para IA, você já está consumindo, né? E ela vai responder. Ela vai responder. E não está gerando valor nenhum, mas está consumindo. Sim. Como você falou, hoje, data center com modelos de IA consomem mais energia do que os modelos tradicionais. Né? Então, a gente tem um problema aí. A gente tem as grandes empresas, as big techs aí já estão olhando com bons olhos para ter usinas nucleares aí para poder manter os modelos funcionando. Então a gente tem uma questão de energia que a gente precisa considerar nessa conta também, quando faz a conta, que não é todo modelo ou todo projeto de IA que precisa ser um modelo de IA generativo. Existem soluções que trabalham com IA tradicional, a Click trabalha com IA tradicional já há muito tempo e responde exatamente o que o negócio precisa. É que virou meio que um hype, você tem que falar de IA generativa, porque você tem toda uma questão de contexto, e eu acho que isso faz todo sentido. Dentro daquilo que o Eduardo falou. Pô, qual que é o business case? Faz sentido você ter uma IA generativa aqui? Faz sentido eu dar bom dia para IA? Então tem coisas que você realmente tem que repensar para poder ter esse valor que a gente está falando. Falamos de autenticidade, falamos de valor aplicado, precisamos também falar de outro hype, agentes. Muita gente acredita que agente é algo novo, que é lançamento, mas a gente já sabe que existiam formas de automação que no final do dia também eram agentes mais simples, com menos complexidade, mas que já faziam algumas tarefas humanas que eram repetitivas de uma maneira mais orgânica. Como que vocês veem o agente hoje como tendência dentro do lançamento que vocês fizeram nesse último reporte? Os agentes, eu acho que realmente ele é um tipo de tecnologia que ela veio para ficar, porque à medida que você vai tirando algumas barreiras e vai fazendo com que os agentes se falem,
Então você tem um agente aí da tua agenda, dos seus compromissos, mas você tem um agente que tem a tua agenda de voos que você vai fazer. De repente você não precisa mais se preocupar com isso, e o seu agente da sua agenda vai falar com o agente da companhia aérea e vai dar um jeito de resolver a tua vida sem você precisar se preocupar com isso. Quer dizer, para certas funções, o ser humano realmente está saindo desse circuito. Agora, esses agentes, para eles funcionarem de uma forma assim, aceitável, os dados têm que estar corretos. Os dados da sua agenda, os dados do outro lado. Então, eles vão ligar ponto A com B, eles vão ter uma certa inteligência, eles já têm essa inteligência para poder ajustar tudo isso, mas o fato é, se você não tiver isso tudo muito bem conectado, você não vai conseguir realmente trazer valor. Então, a gente acredita muito nessa parte de agentes. A gente falou agora, no nosso último evento, no Connect, agora em maio, falamos de agentes. Eu acho que isso tem tudo a ver com a evolução da IA, mas é um caminho que a gente precisa fazer com muita tranquilidade e pensar muito na qualidade dos dados que estão ali. Mais do que falamos, né? Anunciamos, estamos introduzindo o Agentic AI na nossa plataforma. O agente nada mais é do que um nível maior de especialização, como você falou, Gui, já existe de alguma forma, ou de uma forma ou de outra, há muito tempo. Mas é hype. Então, assim, hoje a tendência realmente é que você tenha os agentes autônomos que estão lá para aquela especialização, focados, muito bem desenvolvidos, fazendo um trabalho que alguém poderia estar fazendo. E de uma forma muito mais rápida, mais eficiente. Então é uma tendência que já... Essa não é muito futuro, não. Essa já é presente, né? Kifuri, eu gostaria só de deixar guardado aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Connect que aconteceu em Orlando, depois desse um overview do evento que aconteceu em Orlando sobre as tendências de clique. Mas antes eu gostaria de voltar aqui para o Ripari e trazer uma afirmação que está no report sobre as trends, que fala, dentro ainda de agentes, tempo real é crucial. Explica um pouquinho para a gente esse pilar dentro de agentes. Tempo real sempre foi crucial, mas a tecnologia não conseguia seguir isso. Hoje, para você tomar uma decisão com base em dados, não tem como, o mercado é muito dinâmico, tudo é muito dinâmico. Para você tomar uma decisão naquele momento, você tem que levar em consideração o que está acontecendo e ter esses dados o mais atualizado possível. Então, uma bomba que acontece em algum lugar, uma cadeia de suprimento que se rompe por conta de isso tudo pode influenciar teu negócio. Então, essa questão do tempo real, ou que seja perto do tempo real, ela é crucial para o negócio. Então, você garantir que o dado que está chegando lá de qualquer origem, de qualquer forma, de qualquer fonte, ele consiga passar por essa trilha, que a gente tem esse pipeline de dados governados, com qualidade e tal, e que chegue na ponta para quem precisar tomar decisão de forma rápida. E um ponto interessante nisso é que não é qualquer informação que vai precisar para todo mundo, ou não é toda informação para todo mundo. É a informação correta para a pessoa correta. Então, a governança ela é muito importante nesse sentido, porque eu entrego aquela informação para quem de direito, com um nível de detalhe de direito. Então, isso é importante e, obviamente, que tem que ser em tempo real. Essa é uma demanda muito grande da maioria das empresas. Por quê? Porque o mundo ele é dinâmico hoje em dia. Então, ele precisa dessa velocidade de ter aquela informação em tempo real para fazer a tomada de decisão. Mais do que nunca, né? Já era assim. Exato. E a automação ela é parte importante desse processo. A questão de você ter esse fluxo automatizado, ele é muito importante, porque ele que vai gerar todas as informações, vai poder te alertar do que está acontecendo, e você pode até deixar coisas já meio que pré-definidas, para que caso aconteça tal coisa, faça isso e me avise. Então você vai receber uma mensagem no seu celular que uma decisão foi tomada com base naquela regra que você deixou. Você trouxe aí governança novamente e automação ou fluxos automatizados. E acho que vale a pena trazer também o quanto vocês destacam a arquitetura multiagente. Ou seja, hoje não é só um agente fazendo uma atividade, é um agente ou vários agentes fazendo atividades paralelas.
o que traz uma complexidade ainda maior para a governança, mas também para a interoperabilidade de todos esses agentes. Como você vê isso, ou como essa complexidade pode ser trazida para uma simplicidade na tua visão? Eu acho que a partir do momento que a governança ela fala por si só, né? Como você tem muitos agentes e os agentes cada vez com conhecimento específico, muito bem desenvolvido, mas com conhecimento específico, é você exatamente usar aqueles agentes de uma forma correta, em que você não vai precisar de todos os agentes para tudo, mas você vai precisar de alguns agentes com algum conhecimento naquela situação que você vai precisar. E você ter isso tudo numa esteira, onde você possa governar isso e utilizar esses agentes da melhor forma, seria o caminho ideal, né? Porque é óbvio que você vai ter cada vez mais a especificidade. E quando você tem especificidade, você aumenta a quantidade. E é praticamente impossível você conseguir gerenciar tudo isso de uma única forma. Mas se você conseguir, dentro do seu processo, e a gente tem que olhar um pouquinho a floresta, né? Para que eu preciso, como eu preciso, que tipo de resposta que eu preciso. Aí você consegue definir quais são os agentes, como eles se comunicam, né? De que forma que eles trafegam dentro da minha empresa e que informação que eu vou precisar no final das contas. Às vezes você não precisa ter tudo ao mesmo tempo. Falamos de autenticidade, valor aplicado e agentes. E aí eu gostaria, Kfouri, de te pedir agora um review mesmo do evento em Orlando, evento mundial da Click, onde a gente traz mais profundidade ainda nessas tendências e mais do que isso a gente aterriza para a solução mesmo, né? Então dá um overview para a gente aqui do que foi entregue, quais são as principais mensagens, cases de sucesso, que foi Vamos realmente lá, um evento muito rico, né? Vou falar um pouco, mas os 4 aqui estavam lá, então vocês podem complementar também, até porque um evento muito grande, com mais de 100 sessões, várias acontecendo ao mesmo tempo, cada um aqui foi para uma sessão ou para algumas sessões, cada um viu um pouco, mas é sempre muito legal, é um evento que todo ano a gente consegue juntar aí o ecossistema todo, clientes, parceiros, o time Click, sempre levamos um time muito grande de toda a América Latina. Esse ano foram mais de 230 pessoas participando e, é óbvio, o mais importante são as novidades que a gente tem vindo por aí. Nesse ano vieram coisas muito legais, tanto no lado de Analytics como no lado de integração de dados. Em Analytics, nós já temos há algum tempo uma belíssima ferramenta de IA generativa para dados não estruturados, onde você consegue respostas para qualquer pergunta com base em PDFs, e-mail, PowerPoint, qualquer dado não estruturado que você tenha, você consegue criar uma base de conhecimento e ali você começa a interagir, ter a resposta e ele te traz a fonte de qual documento ele trouxe aquela informação ou quais documentos e ele vai aprendendo com isso. Uma das novidades que nós anunciamos é a integração dos dados não estruturados com os dados estruturados da empresa. Então, clientes que utilizam a nossa ferramenta de Analytics, o ClickSense, e passam a utilizar também o Click Answers, vão ter condições agora de fazer uma análise e ter resposta para os seus dados, olhando não só para o que é não estruturado, mas para o que é estruturado também. Uma outra novidade que a gente comentou, Agentic AI, então nós estamos incorporando a tecnologia na plataforma. No lado de integração de dados, a gente sabe que o volume de dados disponíveis para serem analisados, voltando lá para o assunto do Dark Data, tem muitos dados escondidos, eles estão em vários lugares e hoje tem uma tecnologia nova, open source, disponível no mercado, que é o Iceberg, que, por um lado, facilita muito, porque você consegue ter esses dados de uma forma bem gerenciada e consegue reduzir os seus custos, porque você não precisa mandar para as nuvens que você utiliza para fazer análise
todos os seus dados, você manda somente o que você vai analisar, mas gerenciar os dados no Iceberg é algo bastante complicado. E nós, através de uma aquisição que fizemos recentemente, anunciamos a incorporação da tecnologia desta empresa, Upsolver, na nossa plataforma de integração de dados, onde a gente consegue não só fazer o streaming de dados em Iceberg, mas toda a otimização, que é algo muito complexo. E aqui a gente está falando de um volume absurdamente alto de dados que são carregados em tempo real, e a gente tem condição agora de fazer isso utilizando a nossa plataforma de integração de dados. Então, assim, muita novidade legal, tanto em Analytics como em integração, mas, assim, a energia do evento estava muito bacana, todos bastante empolgados. Para quem não costuma participar desse evento, eu realmente recomendo, a partir do próximo ano, que vocês se juntem a nós aí, porque foi, assim, unânime. Todo mundo que participou voltou bastante satisfeito, né? Com o que viu, abastecido, com ideias novas, troca de experiências com outros clientes. Foi um evento muito legal, mas vocês estavam lá também, falem um pouco, né? O evento realmente foi surpreendente. Eu acho que eu voltei com bastante conhecimento da minha bagagem, mas o que me deixou muito feliz foi ver o quão realmente está em prática todos os 3 pilares que a gente acabou de abordar aqui. A preocupação da Qlik em olhar para a governança dado, pensando nessa autenticidade, a Qlik lançando multi-agentes, a Qlik pensando na inteligência artificial, no Qlik Answer, avançando com dados estruturados e não estruturados. Eu acho que o nosso time que esteve lá presente, os parceiros que estão no nosso ecossistema e os clientes, voltaram bem satisfeitos com o que eles viram por lá. Só que o evento dos Estados Unidos, que acontece anualmente, só o ano que vem. Mas teremos o privilégio de ter uma cápsula dele aqui no Brasil. O que a gente costuma fazer todo ano não é fácil para alguém passar uma semana fora em Orlando, o custo de viagem, é uma semana fora do trabalho, apesar de termos conseguido levar aí um grupo grande, mas muita gente ficou. E a gente precisa abastecer todo esse ecossistema com esse conteúdo. Então, anualmente, o que a Qlik costuma fazer é replicar este evento em várias cidades, nas principais cidades do mundo. É um evento que a gente chama de AI Reality Tour. Ano passado, nós tivemos aí quase 600 pessoas no Hotel Unique. Esse ano vai ser lá de novo, dia 29 de julho. Convido a todos a participarem, onde a gente traz esse conteúdo do Connect localmente para que todo mundo tenha o mesmo nível de informação. Então é um evento também muito legal e está aberto aí para todos participarem. Legal, obrigado pelo papo, César, obrigado, Eduardo. Como as pessoas podem conectar com vocês ou conhecer um pouco mais dos produtos Qlik? No meu caso, fácil, LinkedIn, Equifuri, por e-mail eduardo.kifuri@qlik.com. Estou à disposição, é só entrar em contato que a gente está aí para ajudar no que vocês precisarem. Bom, no meu caso, César Ripari, é só procurar no LinkedIn também, ou Ripari, que eu estou nas redes, no Instagram, no próprio LinkedIn. O meu e-mail é cesar.ripari@qlik.com, mas é óbvio que a gente pode ser acessado em qualquer um desses canais, mas através dos nossos canais, né? Os nossos parceiros também têm como nos conectar e fazer chegar a nós aí o que for necessário. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Para nós é importante estar aqui com vocês, compartilhando desse conhecimento. Sempre que convidar, a gente está aí, vamos aceitar. Obrigado. Obrigada, Kifuri. Obrigada, Ripari. Obrigado aí pela atenção. Valeu. Obrigado também. Obrigado, pessoal. Bem, é assim que terminamos mais um episódio do Desvendados. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho. Nos vemos na próxima. Um abraço. Desvendados.